Ora, retomamos aqui o nosso Finanças e Planos. Nós estávamos a falar da administração Biden, Daniel. Na sua opinião, como disse antes de irmos para um intervalo e apresentar aqui a questão se esta administração Biden está a gastar muito dinheiro. Há quem diga que está a gastar em demasia com as suas propostas orçamentais. O que é que está a dar muitos? Será que está a tornar a população norte-americana subsídio dependente? Pronto, eu acho que temos que olhar em termos de duas partes. A primeira parte foi o plano que foi aprovado e que foi assinado pelo Presidente Biden de cerca de $1 trilhão para as infraestruturas. Portanto, isso vai desde estradas a sistemas de esgotos em muitas cidades e também investir nas infraestruturas de internet. Portanto, há condados no meio do país em que não há internet de banda larga. Portanto, nós aqui, Nova Inglaterra, Flórida, Costa Oeste, Califórnia... E para um país desenvolvido até fica feio, não é? Aliás, fica feio, mas o que nós sabemos é que, do ponto de vista pessoal, que toda a gente com telemóvel e pronto, que nós utilizamos a internet para muita coisa, mas em termos até de negócio e de empresas, portanto, há sistemas e há firmas que os seus sistemas e operações são sustentados completamente online. Portanto, não têm servidores, não têm, portanto, têm computadores e tudo está na nuvem, né? Tudo está no cloud, como se diz. Portanto, em partes do país que não têm acesso a isto, também, não é só a nível das pessoas ou até dos alunos que, em situações de pandemia, que podiam aprender de casa, mas pronto, não têm acesso à internet, que quer dizer, em 2021, e o país mais desenvolvido do mundo, em que partes do interior do país, isso não existe, é um problema. Portanto, uma fatia deste plano é para tentar começar a repor isto e a melhorar esta situação e também estradas e pontes e não sei o quê. E dar mais oportunidades e para essas empresas como Situ não ficarem atrás daquelas que têm todos os recursos. Portanto, acaba por ser também uma questão de competição, não é? Portanto, isto é o primeiro plano que foi aprovado, foi essas infraestruturas e nomeadamente isto. Agora, o segundo plano que ainda continua em negociação, que a Câmara de Representativos finalmente aprovou depois de uns desacordos e depois de mais acordos, agora resta ao Senado. Alguns senadores, tipo o senador Joe Manchin, que é democrata, mas mais moderado ou até conservador de West Virginia, inicialmente disse que até 2 e não sei quantos trilhões que estava ok, depois desceu para 1,75 e depois chegou a 1,75, mas depois diz que não acredita ou não está a favor do que chama o Paid Family Leave, que é receber um subsídio quando algum familiar estiver em fase terminal, pronto, que queira passar tempo com aquela pessoa, ou então quando há um nascimento de uma criança para poder passar umas semanas ou algum tempo também com aquele recém-nascido. Portanto, o segundo pacote que é maior, que arredonda agora cerca de 2 trilhões, é mais investir nas questões, vamos dizer, sociais, que é até pré e escola para as crianças, que aí, de uma certa forma, acho que liberta as decisões que os pais tenham que tomar, nomeadamente ou mães solteiras ou pais solteiros que não têm família, não têm pais ou avós que podem até cuidar dessas crianças, e quando se compara isto com, atualmente, o custo de creches e daycares e não sei o que é um absurdo, é o que é. Portanto, este segundo pacote tenta começar a afetar e a melhorar esta realidade. Também algumas situações a melhorar o programa de Medicare. Também pessoas que pagam demasiado para medicamentos. Por exemplo, existe o tal donut hole, que é o seguro paga até um certo ponto e depois o indivíduo é que paga a outra parte. E, portanto, o plano é para tentar melhorar algumas dessas desigualdades que existem. Agora, claro que qualquer orçamento vai sempre ter coisas que
necessárias provavelmente não são, mas se um senador qualquer ou um congressista qualquer tem um interesse ou alguma necessidade no seu distrito, pronto, aí entra como funciona a política, pronto. Podes ter o meu voto, mas eu preciso disso para o meu estado, ou eu preciso disso para o meu distrito. Portanto, eu acho que o que é mais importante com qualquer proposta orçamental não é só a questão de o quanto estejamos a gastar. Para mim, o mais importante é e sempre foi como vamos pagar por isso. Portanto, a questão de gastar, vamos gastar na mesma. Portanto, o custo vai sempre existir. E como é que vamos pagar por isso? Pronto, um dos grandes, uma parte deste plano para pagar é aumentar alguns impostos nas grandes corporações. Corporações que, por exemplo, têm lucros fora dos Estados Unidos e não pagam impostos sobre aqueles lucros, ou estes lucros são realizados em países que têm até uma situação tributária mais favorável do que os Estados Unidos, mas continuam a ser empresas americanas. E as pequenas americanas. empresas, para aqueles que estão em casa a nos ver neste preciso momento, donos de pequenas empresas, como é que eles vão ser afetados? Pronto, eu acho que... Serão os mais penalizados? Mais penalizados, não. Eu acho que o plano até podia ter sido mais agressivo nas pessoas que ganham muito dinheiro, tipo acima de 10, 20, 25 milhões por ano. Portanto, desde o início, essa administração sempre disse que qualquer família, incluindo pequenas empresas, que ganhassem ou que tivessem rendimentos de menos de $400 mil, que é dinheiro, não iam ser afetadas. Portanto, a ideia aqui era, aqueles que ganham não só mais do que 400 mil, mas aqueles que são multimilionários, empresas multibilionárias, portanto, e alguma parte disso também ficou por caminho. E também é por causa disso que um plano que inicialmente era quase 4 trilhões, agora está à volta dos 2. Acha que vai passar? Eu não sei. Eu acho que isto está... Pronto, eu acho que está demorando muito tempo no sentido das negociações para trás e para a frente. Teve um tempo em que os progressistas na Câmara de Representativos não aprovaram o plano de infraestruturas porque queriam fazer os dois ao mesmo tempo. E tinham planos até mais ambiciosos do que o Senado estava disposto a aceitar. E então o problema aqui, político, acaba por ser: temos um Senado com 50 democratas, 50 republicanos, a vice-presidenta é que é a presidente do Senado, portanto, num caso de algum empate, ela é que vota para uma decisão final, só que há 2 senadores democratas que não estão a ir com essa cantiga, a senadora Kristen Sinema de Arizona e o senador Manchin de West Virginia, portanto são senadores mais moderados ou até conservadores, e então eles os dois, quais exclusivamente, é que têm complicado muito o plano da administração e também da liderança dos democratas. Os preços de praticamente tudo subiram, inclusive também dos combustíveis. A administração Biden tem alguma responsabilidade para o aumento dos preços que nós temos observado nos últimos meses, nas últimas semanas? Eu acho que em termos de o que a administração ou é responsável ou pode responder, né, e tem o poder de responder diretamente e especificamente, na situação do combustível. Portanto, os Estados Unidos têm bilhões e bilhões e bilhões de barris de petróleo em reserva. Portanto, quando os preços dos combustíveis comecem a subir, cabe quase exclusivamente à administração dizer: nós vamos utilizar e abrir a fonte das nossas reservas para que haja mais no mercado. Ele abriu. Quando é que nós vamos sentir os efeitos? E nós sentir os efeitos é baixar o preço. Quando é que vamos à bomba de gasolina e pagar menos? Provavelmente daqui ainda vai levar algumas semanas, porque isso acaba por ser só uma parte do que se pode fazer, porque a outra parte é o que tem atrapalhado, vamos dizer, o resto deste problema de supply chain, de
aumento de preços, falta de mercadoria, é que podemos abrir a fonte de gasolina e dos combustíveis, mas precisamos dos caminhões e os camionistas para transportar para as bombas de gasolina. E é aí que nós vamos chegar, Daniel. O mercado do trabalho, o trabalhador norte-americano está a mudar. Sem dúvida. E como é que está a mudar? Antes desta pandemia, nós entramos naquilo que se chama um gig economy, que são pessoas que, pura e simplesmente, não querem um trabalho tradicional de 40 ou 50 horas por semana a fazer a mesma coisa durante o ano inteiro. Portanto, são pessoas que preferem trabalhar 2 ou 3 trabalhos part-time, ao fim de semana, por exemplo, trabalhar no Uber, ou agora DoorDash. Portanto, nós encomendamos uma comida de um restaurante qualquer, nós não queremos sair das nossas casas para ir buscar e alguém, meia hora depois, está à nossa porta com o saco. Claro que temos que pagar. Portanto, esta nova realidade não só que abrir mais oportunidades, ok? Mas também pessoas que tomaram decisões da vida de querem mais flexibilidade. E em termos do que ganham ou não ganham, em algumas situações até podem ter uma situação mais vantajosa. Portanto, o mês passado foram 4 milhões de trabalhadores que, por iniciativa própria, abandonaram os seus trabalhos, ou os seus empregos. Portanto, 4 milhões. Alguns desses por estarem fartos e querer fazer algo diferente, outros por decidir, antes do que estava talvez previsto, pronto, tenho a minha vida organizada, vou-me reformar, vou-me entreter. Portanto, e aí é que está também. É que quem se reforma aos 62 anos já qualifica, desde que tem os descontos suficientes, mas já qualifica para o Medicare, apesar de uma redução bastante, uma redução de cerca de 25%, quando comparado com a idade, o que chamam Normal Retirement Age. Mas aquela pessoa que se reforma aos 62 ainda pode trabalhar ou fazer um part-time qualquer e ganhar até quase $18,000 por ano, e esse valor vai sempre ajustando, mas pode ganhar até $18,000 por ano sem prejudicar aquilo que está a ganhar do Social Security. Agora, numa situação de um casal em que quem toma uma decisão dessas, a grande questão é o que é que eu vou fazer em termos de seguro de saúde. Portanto, se um que continua a trabalhar num trabalho mais normal ou mais tradicional e que tem o seguro de saúde, ok? Isso já muda ou altera a conversa por completo. Ou então, se não, e a pessoa, faz contas à vida e diz, ok, já tenho a minha casinha paga, tenho as poupanças, tenho o meu dinheiro, dos meus descontos de planos de reforma, de IRAs e 401ks e não sei o quê, e agora também, se os meus rendimentos, não é aquilo que eu tenho, mas são os meus rendimentos, se eu tenho uma vida simples e não tenho de loucuras, eu qualifico também para os subsídios que existem do Obamacare e os exchanges dos planos de saúde. Portanto, aí a pessoa pode acabar por ter um plano bom e não pagar muito porque é conforme os seus rendimentos. Antes de fecharmos este Finanças e Planos, só mais uma pergunta. O Daniel mencionou que muitos destes trabalhadores deixaram os seus empregos por estarem fartos. Por que essa frustração e até que ponto as empresas vão ter que mudar para trazer pessoas a trabalhar para essas empresas e criar uma onda de entusiasmo para evitar essa frustração? Eu acho que uma parte disso, as empresas só têm uma responsabilidade até um certo ponto. Eu acho que nós temos que focar, e os governos têm que focar mais, no sistema de educação, para que os jovens, até nos anos que estão no high school, que tenham uma abertura ou algumas oportunidades de experiências desses tipos de trabalho e dessas oportunidades que existem, porque até podem gostar, mas se nunca têm a oportunidade de conhecer, nunca vão pensar que isso possa ser uma opção ou até um caminho certo. Portanto, eu já disse ao meu filho e à minha filha, se um dia vieram para casa e disserem que querem ser ou eletricista ou canalizador e não ir para a universidade, não vão me ouvir reclamar, porque nós precisamos desses talentos, mas também quem faz este tipo de trabalho consegue ganhar muito bem e ter uma vida, tem que trabalhar, mas uma vida bastante confortável.
Muito bem, Daniel, como sempre foi um prazer tê-lo aqui neste Finanças e Planos. Vamos dizer até para a semana. Boa noite.